Bem, pessoal, mais uma vez, boa noite. A gente está dando início a mais uma aula, tá? Sobre o conteúdo de esportes, que é o conteúdo do quarto bimestre. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é esportes adaptados, esportes radicais e de aventura. Alguém já ouviu falar? Não, Bruno? Nem de esportes adaptados, nem de radicais, nem de aventura? Certo. E aí, meninas, vocês já ouviram falar? Ninguém ouviu falar sobre o que é? Não, Roberto está dizendo que não, certo. Nem você, Raíssa. Bem, gente, quando eu falo de estou escrevendo no chat, tá? Adaptado. Eu diria que seria o quê? Algo que foi modificado para melhorar para algumas pessoas que têm dificuldade. Sim, tudo que é adaptado para melhorar e aderir para as pessoas ou para que fique melhor para o momento, né? Quando eu falo de esporte adaptado, eu falo de um esporte que se adapta para que algumas pessoas que têm algumas dificuldades, elas possam participar. Muito legal, tá certíssimo. E aí, quando eu falo de verdade, o que seria esporte adaptado, eu falo, na verdade, disso aqui, gente. Vou apresentar a tela para vocês, tá? Espera aí, gente, que tem alguém tentando... Ah, entrou agora. Pronto. Eu sei que João Gabriel tinha entrado, José Gabriel tinha entrado, mas não entrou, não. Ah, pronto. Boa noite, Gabriel. Vou apresentar a tela para vocês verem aqui, tá? Deixa eu carregar um pouquinho. Tá dando para ver a tela cheia, gente? Tá. Pronto. Então, vamos lá falar sobre o que é esporte adaptados, tá ok? Esporte adaptado, como o Bruno mesmo mencionou anteriormente, é um esporte ou algo que se adapta para que aquela pessoa que tenha limitações ou dificuldades, ela possa participar. Então, esportes adaptado, na verdade, é um termo utilizado ou usado no Brasil e consiste em uma possibilidade de prática para pessoas com deficiência. Ou seja, quando a gente fala de esportes adaptados, a gente está falando que é o esporte adaptado para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. As regras, os fundamentos e as estruturas são adaptadas para permitir a participação das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Tá ok, gente? Olha só. Quais são as características desse esporte? Então, a gente sabe que é uma prática esportiva, tá? Ou atividades físicas, ou também tipo esportes que estão na área de lazer, que traz propostas, certo? Para portadores de deficiência física, visual e auditiva, como os portadores de sequela de poliomielite, lesados medulares, lesados cerebrais e amputados, dentre outros. Ou seja,
Esses tipos de deficiências aí são deficiências físicas. Ou seja, quando a gente fala de lesados cerebrais ou medulares, é porque são lesionados. Eles trazem um termo de lesado, mas é lesado no sentido de lesionados, tá ok, gente? E aí, além dessa quantidade, entre outras, de deficiências físicas, os esportes adaptados também aderem e fazem a inclusão de pessoas com deficiências visuais e auditivas também. Tudo tranquilo aí, gente? Tá dando para entender? Sim. Pronto. Quem não conseguir, fale, viu? Que eu não tô vendo o chat. E qualquer coisa, se tiver no chat, tu me diz, Bruno. Se a gente prestar atenção aí, eu trouxe 5 modalidades esportivas que foram adaptadas para que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência possam praticar. Ou seja, essa primeira aqui, ó, essa modalidade, alguém arrisca dizer qual seria o nome dessa modalidade? Levantamento de peso. Corretíssimo, Bruno. Só que ela tem um nome específico, ela tem uma nomenclatura diferente. A gente chama de halterofilismo. Mas é a modalidade de levantamento de peso. Ou seja, existe o levantamento de peso normal, e para as pessoas que têm ou são portadores de deficiência física, elas fazem essa prática de outra forma, ou seja, as regras, as estruturas e os fundamentos, eles foram modificados. Ou seja, a pessoa vai, esse esporte, na verdade, trabalha o exercício de supino, né? E aí, quem está, ou o atleta que está ali nessa atividade, ele precisa levantar de 1 até 3 vezes a quantidade do peso corporal. Ou seja, se, por exemplo, se esse atleta tem 80 quilos, ele levantou 80 quilos, ele tem que tentar levantar depois 160 e depois 240. Então, ele tem essas 3 tentativas de progredir devagarzinho, né? Não é de 80 para 160, mas ele tem as chances de levantar pelo menos até 3 vezes a quantidade do peso dele. E aí tem as regras, é tanto que tem muitos fiscais, as pessoas estão observando aí. Então, foi uma modalidade esportiva chamada halterofilismo, que passou a ser halterofilismo adaptado, ou também no mais popular, levantamento de peso. Essa outra modalidade aqui é o atletismo, ou seja, 100 metros rasos, por exemplo, tem pessoas que praticam, os atletas, na verdade, com essa prótese ou com a cadeira de roda. Esse aqui, gente, é o arco e flecha. Ou seja, as pessoas que são amputadas, que também têm algum problema de deficiência física, certo? Não é nem problema, é deficiência física, tá? Eles fazem a prática desse esporte com os pés. E aí vocês podem perceber que ele também usa um pouco de alguma região do corpo, da face, na verdade. Alguém arrisca dizer qual é essa modalidade esportiva aqui? Alguém sabe? Esgrima. Exatamente. Esgrima. Ela foi adaptada, tá, Bruno? Ou seja, eles fazem, né, na cadeira de roda. Essa cadeira de roda ela não pode se locomover e um dos objetivos é fazer com que essa espada toque a região do tronco do atleta adversário para fazer a pontuação. Então, a esgrima ela também foi adaptada para que os portadores de deficiência também pudessem praticá-la. E quem conhece essa daqui, gente? Já ouviram falar dessa modalidade aí? Ninguém? Bem, gente, ela é chamada de bocha, ou seja, ela é a bocha adaptada. É muito parecida com a bocha convencional, a bocha tradicional. Existe essa bola branca aqui, que é a bola-alvo.
e existe a bola azul e as bolas vermelhas. Então, se vocês prestarem atenção aqui, vamos supor que esse cara de calça verde e esse outro estão disputando. Um está com 6 bolas azuis e o outro está com 6 bolas vermelhas. O objetivo dessa é fazer com que cada vez que eu arremessar uma bola, seja ela da cor azul ou vermelha, a depender da cor que eu fique, eu preciso fazer com que todas essas bolas que eu arremesse uma de cada vez, né? Porque tem as regras, tem o tempo de jogar, quem é que não joga. Eu preciso que essas 6 bolas que eu arremesso, elas se aproximem o máximo da bola-alvo, que é a bola branca. E aí vai pontuando. Ou seja, existe essa modalidade esportiva que também sofreu uma adaptação para que as pessoas com algum tipo de deficiência pudessem praticar. Vocês podem perceber aí que a maioria das pessoas que estão praticando esses esportes tem deficiência física. E também essa bocha, para alguns que têm deficiências mentais, né, lesados cerebrais, por exemplo, eles possuem poucos movimentos, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Eles usam uma calha, deixa eu sair aqui, gente, só para mostrar a vocês. Cadê? Olha só. Eles usam uma calha, gente. Não tem aquela partezinha que fica perto da telha da casa da gente, que ela escorre água e cai, para a gente juntar água. Aquele formatozinho é uma calha de madeira que eles fazem, e ele bota do lado do atleta, até o chão. E o atleta que tem uma lesão cerebral, por exemplo, ou é lesado, tem uma lesão cerebral, por exemplo, ele pode e ele tem a possibilidade de estar incluso na bocha, ou seja, com a ajuda do parente ou de um amigo, dentro do campeonato, ele joga a bola, solta a bola nessa calha, certo? Ou, muitas vezes, pega a bola com um suporte que fica aqui na cabeça e bota essa bola nessa calha e essa calha desce. E aí ele tem a chance de fazer com que essa bola que ele está arremessando chegue o máximo próximo da bola alvo, que é a bola branca. Então, tanto as pessoas que têm lesão, que têm deficiência física, como deficiência cerebral, também participar dessa modalidade. Tá ok, gente? Vou estar lá para a apresentação, tá? E o que seria, gente, esportes radicais? Quando eu falo de esportes radicais, o que é que remete a vocês? Radicais significa o que para você? O que é que soa na sua mente quando se fala de radicais ou esportes radicais? Algo que seja meio perigoso. Boa. Algo que seja meio perigoso. Deixa eu ver aqui o chat. Perigoso, exatamente. Raíssa disse arriscado. Também, Raíssa. Vamos voltar lá para o slide. Tá certo, tá, gente? Todas as colocações que vocês fizeram estão certas. Mas vamos para lá. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Esportes radicais é a atividade de risco que são atualmente praticadas e associadas ao movimento humano. Não tem para onde correr. Não são tão recentes essas práticas e esses esportes. Segundo o dia 2006, ela é praticada desde 1960 no Brasil, né? E aí, gente, existem características peculiares que vai distinguir se esse esporte é radical. Ou seja, caracteriza-se um esporte que tem alto grau de risco, fase de condições extremas de altura, velocidade, entre outras variantes estão envolvidas e que caracteriza aquele esporte ser radical. Tá ok? Então, além dele ter um alto grau de risco, ele também traz condições extremas de altura, a maioria deles, e também envolve muita questão de velocidade, entre outras variantes. O objetivo maior, gente,
desse esporte radical é que você precisa estabelecer relações intersubjetivas com a natureza, a fim de extrair prazer dessa interação entre você e o meio natural. Ou seja, professora, o que é intersubjetivas? Subjetivo é algo muito seu. Eu tenho um computador e para mim aquele computador representa tal coisa. Mas aquele computador para Bruno ou para Raíssa representa tal coisa. Então é uma opinião própria, é uma opinião muito subjetiva, porque é a opinião de cada um, não é? Então, quando eu falo de intersubjetivo, é algo seu que precisa também fazer uma relação grande com a natureza. Porque se você não se envolver com a natureza ou como ela está naquele dia para você fazer tal prática, certo? Você não vai conseguir extrair prazer dessa interação. Porque a natureza ela é imprevisível e ela vai te dar possibilidades de a prática ser legal e ser legal. Vai depender de como você vai contextualizar e conseguir fazer essa relação, de que você continue na prática. Vocês vão entender mais ainda sobre essa relação quando eu passar os próximos slides. Mas está dando para compreender, gente? Tá, professora. Ok. E aí, meninas? Gabriel, tá tranquilo? Acredito que está. Vou passar, tá, gente? Olha só. Radicais são divididos em duas modalidades, os esportes radicais, certo? Temos esportes radicais de aventura e temos esportes radicais de ação. Os de aventura, eu gostaria que alguém lesse para mim aí o que é que está dizendo. O que é os radicais de aventura? Realizações desses desportos são baseadas em condições geográficas de preferência na natureza: ar, água, neve e gelo. A palavra aventura, do latim adventura, quer dizer o que está por vir, com o sentido de desconhecido e imprevisível. Existe bastante movimento de força e resistência. Olha só. Bruna acabou de ler algo que traz um conceito do que é o esporte radical de aventura. Ou seja, ele é e ele precisa estar baseado nas condições geográficas, ou seja, as condições geográficas que envolvem todo o ambiente, o meio natural, como também não meio natural. E também, de preferência, como ele fala, na natureza, o ar, a água, a neve e o gelo, certo? A palavra aventura, como ele mesmo disse, é algo que está por vir, é algo desconhecido e é imprevisível. Então, são coisas que iremos ali fazer tal prática, mas não sabemos como é que está a natureza hoje. Será que a natureza vai contribuir, como a gente pode dizer, ou o que, é que a natureza vai trazer para que eu possa me desafiar? Então, os esportes de aventura, eles não têm muita técnica, é mais vamos embora, tá? Os esportes radicais de ação, tu lê para mim de novo, Bruno, por favor. Principal característica é a execução de manobras perfeitas que necessitam de equilíbrio e velocidade com risco calculado, movimento, atitude ou comportamento, manifestação de força e energia, capacidade de fazer algo. Já os esportes radicais de ação, gente, vocês podem perceber que existe uma diferença entre ele e o de aventura. Por quê? Porque precisa e exige uma execução de manobra perfeita, ou de uma técnica perfeita. E dentro dessa técnica exige equilíbrio e velocidade, que é um risco também que é calculado, tá? E também exige atitude ou comportamento. Envolve a manifestação de força e de energia. Mas se a gente fazer duas relações aí, a gente pode trabalhar dizendo que o de aventura, ele não tem tanta técnica, tanto arcabouço, tá? Mas o de ação, ele exige essas manobras. Mas vocês vão perceber mais um pouquinho aí à frente o que é que pode acontecer de um esporte com o outro, tá? Tá dando para entender, gente?
Gente, Sim, professora. no chat tá tudo tranquilo, Bruno? Tá, Roberto acabou de dizer que tá assim. Ok, obrigada. Olha só. Quais são os exemplos de esportes radicais de ação e radicais de aventura? O de ação é o skate, o surf, o aquaguaride, o BMX ou bicicross, a escalada esportiva, o motocross, o MX ou motox e o slackline. Gente, já ouviram falar de aquaguaride, escalada esportiva e slackline? Não, professor, eu já ouvi surf, bicicross e motocross e skate, mas os outros dois não. Os outros três não foi? Pronto. Vocês vão perceber o que é cada um desse assim que eu passar mais o slide para que vocês visualizem por meio de imagens e também por meio de vídeos, tá? Olha só, gente. Vocês agora vão entender por que eles são radicais de ação. Já os radicais de aventura é o parkour. Alguém conhece o parkour? Já ouviu falar? Não. Não. Tem o mergulho, tá? Que é um esporte radical de aventura. Você ir ali mergulhar. Raíssa disse que sim, professora. O que é, Raíssa, o parkour? Vou voltar para lá, tá? Ei, Gabriel. E aí, Raíssa, me conta um pouquinho do que tu sabe sobre o parkour ou o que tu entende sobre o parkour. Oi. E aí, Raíssa? Olha só. Raíssa disse que fica pulando de prédios, de lugares altos, se arriscando. Exatamente isso. É exatamente isso. Além dessa prática, ela também pode ser praticada entre pedras. Tem alguns sítios que tem pedras que a gente chama de caldeirão. Não sei se vocês, se em algum sítio da família de vocês tem, ou aí tem, Bruno. Mas você pode tentar fazer esse salto de uma pedra para outra, ou construir obstáculos no meio terreno. Mas, além disso, eles se esforçam e eles se arriscam mais ainda pulando de prédio em prédio. É muito interessante, tá? Vou abrir novamente o slide aqui. Cadê? Pronto. Asa delta, o montanhismo, o parapente, o snowboard e o wingsuit. São esportes radicais de aventura. Olha só, gente. O skate, tá certo? Ele é de ação, tá? Apesar dele estar inserido em uma condição geográfica da área urbana, mas ele é de ação, porque ele exige manobras específicas e quase que perfeitas para que as pessoas possam continuar nessa prática. Ou seja, o esporte, ele, porque tem campeonatos também, né? Ele exige isso, tá? O bicicross, apesar de estar num ambiente da natureza, mais ainda próximo da natureza, ele exige técnica, ele exige uma manobra. Tem, eu não sei se vocês lembram, mas tem esportes que exigem as regras, os fundamentos, a estrutura toda. Então, os esportes radicais de ação, eles precisam e eles têm essa exigência de manobras perfeitas. Então, por mais que esteja num ambiente, num espaço praticamente estar na natureza, né? Apesar de que a pista está bem caracterizada aqui, mas o bicicross é caracterizado um esporte radical de ação. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, e se eu quiser analisar e entender que o bicicross é praticado praticamente na terra, mas eles fazem a pista, né, aí, e
está perto e próximo da natureza. Eu poderia classificar ele como de aventura, porque por mais que tenha feito uma pista aqui, essas condições geográficas aqui podem existir no meio natural. Bem, gente, a literatura diz que é um esporte de ação, mas se a gente parar para conversar melhor, vai ter esportes que a gente vai conseguir classificar nas duas modalidades, sendo de ação e também sendo de aventura, tá? O aquaquaride, por exemplo, é um esporte que é praticado no meio natural, ou seja, na água, né, nas cachoeiras, mas ele tem a exigência de manobras quase que perfeitas, tá? Então, mesmo que a literatura diga que é um esporte de ação porque exige, e vocês vão perceber essa diferença quando eu apresentar os esportes de aventura, ele exige manobras. O desporto exige, e isso é uma regra, né? Então, ele é classificado como esportes de ação. E essa manobra, muitas vezes, ela traz riscos, tá? O slackline, essa prática aqui com uma fita estendida, que tem uma tensão e suporta uma quantidade de quilos, tá? É preso entre uma extremidade e outra, de duas árvores, tá? E dentro do slackline existem 4 modalidades. Não é só a parte de atravessar e voltar. Existem modalidades que vão deixando a prática e os níveis mais um pouco difíceis. O motocross, ele é praticado na areia, né, gente? Mas tem sua manobra, exige sua manobra. Então, todos eles são esportes radicais de ação. O que também classifica-se como esportes radicais de ação é o surf e a escalada esportiva. Professora, mas o surf está no meio natural, está dentro da água, professora, está no mar, como é que pode uma coisa dessa? Mas é como eu tinha dito a vocês, exige uma manobra. Então, se tem essa exigência do próprio desporto, então eles classificam como esportes radicais de ação. Você precisa ter ação, você precisa ter comportamento, você precisa ter atitude. Lembra disso? E a escalada esportiva também, tá certo? O parkour, como Raissa mesmo tinha dito, foi Raissa que tinha dito, foi. Eles pulam ou saltam de prédio em prédio, tá? E eles vão começando de baixo, de uma pedra pequena, de um obstáculo pequeno, até tá saltando de um prédio para o outro. É impressionante. É uma modalidade esportiva, né? Um esporte radical de aventura. Por quê? Porque não tem uma manobra específica em si, não tem algo que exige exatamente. É muito livre esse salto, essa transferência de um lugar para o outro. Então, professora, mas ele não está inserido praticamente no meio ambiente, mas está inserido dentro de uma condição geográfica. Lembra lá anteriormente? Então, são essas coisas que vocês precisam estar captando para poder entender e compreender por que tal esporte é assim. Mas se a gente parar para perceber, por exemplo, o surf, por mais que seja radical de ação, né, tenha manobras e etc., eu também poderia classificar ele como um esporte de aventura, mas, em contrapartida, no campeonato, é radical de ação, tá? Asa delta, fez o voo ali, as pessoas vão andar, é um esporte que eles vão fazer trajetos de forma livre. Então, não tem manobra, não tem aquela exigência em si. O montanhismo também, certo? Um esporte radical de aventura. O snowboard, ou seja, é praticado na neve, então é imprevisível, essa prática que vai ser colocada ali naquele dia, tá? Não existe técnicas ou manobras específicas, exige mais como é que está a neve naquele dia, e você, diante disso, vai criar estratégias para poder seguir do início até o fim. O parapente, que às vezes a gente pode confundir muito com o asa delta, tá? E o wing suit, ou seja, é uma modalidade radical de aventura, que eles usam esse equipamento aqui, gente, ó, que ficam parecendo um pássaro. É um equipamento muito equipado, muito bem programado, muito bem estruturado, e eles saltam de pedras enormes para baixo, e eles saem sobrevoando. Aí fica lá sobrevoando. Quando eles não querem mais, eles vão lá, puxam o cordãozinho e abrem e fazem
e aterrissam, né? Fazem o pouso. E é isso aí, gente, tá? Deu para compreender, gente, o que é o esporte radical de ação, o que é o esporte radical de aventura? Ficou caracterizado isso? Imagina. E ainda, gente, esses foram os esportes que eu trouxe assim, porque além deles existe diversos, tá? Eu vou apresentar um mini vídeo aqui para vocês verem algumas práticas de alguns esportes, tá ok? Só um minuto. Tá. Deixa eu só abrir aqui, só para vocês sentirem um pouquinho como é feito isso aí. Ó, gente, vou apresentar uma tela, tá? Deixa eu fechar meu microfone. Novo Perfume Collection by Downy. Você e suas roupas irresistíveis. A gente vai estar ensinando para vocês como praticar slackline e quais as disciplinas e características desse esporte tão agradável. E nada melhor do que começar com uma história do esporte. Meu nome é Rafael Bride. Eu sou atleta profissional de slackline e a palavra guia da minha vida é o equilíbrio. Slackline é minha vida. Eu já rodei o mundo pelo slackline. E o slackline é o equilíbrio que eu preciso para viver. O esporte surgiu nos anos 60 e 70 no Parque Nacional do Yosemite. Um grupo de escaladores começou a criar e se equilibrar em cima das suas fitas. De lá para cá, ele ganhou autonomia no ano de 1985 com o primeiro Highline, que se tornou um esporte autônomo. Em 2006 foi que o slackline ganhou o mundo.
e um grande evento na região central da Europa, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Muitas pessoas tendem a confundir o slackline com a corda bamba. A corda bamba surgiu há muito tempo atrás. Se tem histórias e marcas que mostram que até nas ruínas da Grécia Antiga se encontravam registros de pessoas se equilibrando nessa corda, uma corda de sisal muito utilizada até os tempos modernos. Com o avanço da tecnologia, a corda bamba migrou para os cabos de aço, onde eles conseguiram alcançar ainda maiores distâncias e trazer mais estabilidade para o esporte. Hoje em dia, o slackline trabalha com alta tecnologia e com equipamentos desenvolvidos especificamente. Essa é a fita de slackline. Diferente do sisal e do cabo de aço, ela é plana, uma superfície extremamente agradável para o caminhar. Diferente das cordas, que são cilíndricas e tendem a girar enquanto a gente caminha nelas. Toda essa evolução trouxe também equipamentos específicos, técnicas e outras coisas que suportam a evolução do nosso esporte. A gente vai mostrar para vocês quão tecnológicos os equipamentos são. A gente vai dar dicas preciosas e muito importantes para a evolução do esporte e vamos passar por todas as modalidades do nosso esporte. Esse é o Beto. Ele tá antecipando os presentes de fim de ano dos sobrinhos na Amazon. Assim ele fica livre para dezembrar à vontade. E tem tempo suficiente para manter o título de tio preferido da molecada. Fim de ano Amazon. Compre agora. Dezembre mais. E aí, gente? Foi que acharam? Achei legal, professora, mas eu só queria saber uma coisa sobre aquele da, da corda. Slackline? Sim, que se nos locais onde é praticado, o que se a pessoa estiver praticando cair numa fita daquela, o que, é que pode acontecer? Veja, Se... quando eles estão ali, eu não sei se você percebeu, Bruno, eles estão com uma partezinha que segura eles. Não sei se você viu, mas quando eles fazem uma travessia de uma pedra para o outro lado, ou de dentro do mar, em cima do mar, ou de um rio, eu não sei se você viu que quando ele estava andando atrás, vinha segurando e vinha dando com ele como se fosse outra fita que estava encaixada no slackline. Ou seja, é a segurança dele. Mas qual é o desafio deles? É passar, se equilibrar e focar e acabou-se. Mas em caso de dúvidas, tanto que tem outra prática que é parecida com o slackline, mas as pessoas andam em alturas enormes, inclusive tem um atleta que é campeão mundial, ele anda com uma vara grandona, e ele vai sozinho, só que quando ele vai para essas alturas, ele também tem uma certa proteção, mas aí quando ele desequilibra, ele fica segurando essa vara por conta do vento, que é muito maior nas altitudes.
Mas eles têm essa proteção, Bruno, porque senão já era. Mas teve um cara que, inclusive, é bisavô desse cara que é campeão mundial, que caiu de uma altura e faleceu. Já faz um certo tempo. Mas tem a proteção. E aí, gente? Vocês podem perceber que o parkour, o slackline são práticas que estão mais próximas da gente, né? O wingsuit não é uma prática que está muito próxima, porque a gente teria que ter todo o equipamento, mas eu mostrei aí para vocês práticas de esportes radicais de ação como esportes de aventura, tá certo? E aí, entre essa semana e a próxima, eu vou trazer uma atividade para vocês, tá ok, gente? E vou explicar a vocês o que vocês devem fazer nessa atividade. Tá ok, gente? Beleza? Diga lá, Bruno. Ia falar alguma coisa? Não? Eu vou explicar a atividade no Classroom, tá certo, gente? É uma atividade prática para vocês fazerem. É coisa fácil de fazer, tá ok? Para que vocês possam vivenciar aí. E a gente se encontra na próxima sexta-feira, eu acredito, porque eu acho que o pessoal, acho que o horário melhor é na sexta, de 1h da tarde. Tá certo? Vou parar de gravar daqui a pouco e coloquem o nome de vocês e a turma no chat, tá? E depois vou estar disponibilizando essa aula também. No Classroom. Quem for colocando o nome da chamada pode sair, não viu? Fiquem bem, pessoal. E a aula da semana passada, professor, a senhora vai colocar? Não, Bruno, porque só foi a explicação mesmo dos vídeos e da construção do material. Então, não tem por que colocar, não. Tá certo? Como não foi conteúdo, foi, na verdade, a gente discutindo sobre a construção do material e das práticas, então não tem por que colocar. Tá certo? Uhum. Fiquem bem, gente. Se cuidem e até sexta-feira da próxima semana, tá? De 1h da tarde. Tchau.